Bolsonaro semeou a radicalização, colheu a inelegibilidade. Dos 16 artigos ou 16 infrações que tornam inelegível um político, Bolsonaro cometeu 6. Está sendo julgado apenas por 3 agora, que é a questão da campanha política, né, ou seja, dos recursos da campanha política. O segundo, a questão do uso, né, da máquina pública. Enfim, Bolsonaro com certeza deverá ficar inelegível. Aliás, em Brasília corre lá um bolão se Bolsonaro vai pegar o 7-0 ou 6-1, enfim, é certa a sua inelegibilidade, a sua sentença de inelegibilidade. O que ele está tentando fazer é, através deste processo e talvez da sentença, né, do julgamento, uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal, fazendo uma semelhança do caso do uso de recursos financeiros para sua campanha, como o que Temer e Dilma foram isentados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é uma posição muito difícil, porque Bolsonaro criticou frontalmente, abriu uma luta frontal com o Supremo Tribunal Federal. Não acredito que o Supremo Tribunal Federal vá, de uma certa forma, isentá-lo desse aspecto. Portanto, eu acho que ele não vai ter sucesso também no Supremo Tribunal Federal. Bom, politicamente, para o Bolsonaro, tornar-se vítima é, até certo ponto, positivo. Ele é jovem ainda, né, moço, vai ficar 8 anos fora da política, mas, ou seja, dos cargos eletivos, mas vai continuar fazendo política nesses 8 anos que ele vai se tornar inelegível. Por outro lado, será que Bolsonaro será um líder capaz de fazer o que ele fez na eleição de 2018, de arregimentar uma população enorme em prol do seu nome para presidente da República? Eu acredito que não. A CPI de 8 de janeiro não vai dar em nada, porque nenhuma CPI dá em nada. A CPI simplesmente é um ato político, simplesmente para ressaltar ou anular as ações políticas, né? Ou seja, um meio das pessoas ou dos deputados se defenderem ou, de uma certa forma, tirarem partido disso. A CPI da Covid, o que deu? Deu nada. Ele manda para o Tribunal, para a Procuradoria-Geral da República, né? A Procuradoria-Geral da República simplesmente faz o que sempre faz. Coloca na gaveta e fica por isso mesmo. No caso do Bolsonaro, essa CPI é totalmente inútil, porque existem provas na Polícia Federal. Então, é meramente um jogo político para criar esse ambiente político, né, em Brasília. Como se eles não tivessem nada a fazer. O país estivesse a mil maravilhas e não precisaria ter nenhuma ação política no momento. Bom, Bolsonaro com certeza se transformará num cabo eleitoral. Não vejo ele como um líder capaz de arregimentar pessoas, porque ele assustou muito a direita. Porque a direita brasileira é aquela direita que usa luvas de pelica, né? Usa máscaras, usa fantasias para chegar ao poder. Não é essa coisa bronca, essa coisa estúpida, bruta, que o Bolsonaro incorporou, né? Mal educado, ofendendo as pessoas. Não, a direita tem requintes de perversão,
mas de uma forma bem camuflada. Bolsonaro também, como líder político de arregimentar correntes políticas, de formar uma ideologia, não tem nenhuma capacidade disso, porque ele dizia que não entendia de economia, não entendia de... Ou seja, ele tinha algumas posições políticas contra determinados aspectos, mas não tinha nenhuma solidez, nenhuma profundidade. Bom, vai ser um líder político que o Brasil teve, né, vários, né? Adhemar de Barros, Paulo Maluf, não estou fazendo comparação, mas estou dizendo que são líderes que, de uma certa forma, ainda aglutinam, né, um determinado número de pessoas que acreditam que são capazes até de morrer por eles. Mas a situação política de Bolsonaro é essa. Com referência à direita no Brasil, ela precisa, de uma certa forma, se identificar. Ela ainda não se identificou, porque é muito difícil no Brasil você ter uma posição sólida com base em ideologias, porque no Brasil os políticos são oportunistas, os políticos estão aonde há uma tendência de conseguir alguma posição favorável de votos. Então, Bolsonaro será esse líder político que vai aparecer em fotografias para os candidatos nas eleições, vai tirar fotografia, criança no colo ele não pega. Nunca vi ele com uma criança no colo, fotografia dele com uma criança no colo. Enfim, Bolsonaro vai ser esse cabo eleitoral. Algum partido, alguma região do país que precise de uma força política contará com a presença de Bolsonaro. Acho que, em termos nacionais, a influência dele está extremamente dividida. E o fato dele ser inelegível para a sociedade, acho que não há tanta importância, porque a sociedade reelegeu Lula, né? Apesar de não ter sido tornado inelegível, mas a sociedade vota por emoção, vota pelo momento, ou seja, estamos diante desse novo quadro, com novos líderes surgindo no país, quem sabe nas próximas eleições, ou já agora nas eleições municipais de 24, já comecem a despontar os líderes políticos que poderão ser os fiéis de balança para as próximas eleições presidenciais. Enquanto isso, Lula viaja.